Programa Coluna Braga está no ar. Homem agrediu criança de 4 anos de idade numa festa julina no Distrito Federal. Oficina de teatro no distrito do Campo Grande, em Campinas. Eu sei que você gosta de teatro. Reunião do G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, com a presença de Lula como convidado. Oficina de teatro. Você que sempre sonhou com teatro, em fazer parte, em fazer apresentação, ser artista de teatro, enfim. Você que gosta de teatro, nem que seja só por hobby, só por passatempo, só para ensinar as crianças a se sociabilizarem. Isso é ótimo, é uma ótima maneira de fazer com que as crianças mais tímidas se soltem um pouco mais e fazer com que aquelas crianças mais imperativas fiquem mais disciplinadas. E tantas coisas boas que podem surgir do teatro. Então, olha só que dica super legal. Essa oportunidade é para você. Estão abertas as inscrições para a oficina de teatro de múltiplas idades. Uma oficina gratuita, então você não vai precisar pagar para fazer essa oficina, aprender a fazer teatro, a virar ator, atriz. Então você não vai precisar pagar para ser diretor, enfim, tantas coisas que se faz no teatro. Porque ela é gratuita. Então vai ter a duração de junho a outubro de 2025. Mas olha só, não perde tempo não, porque o início vai ser no dia 20 de junho. Hoje é dia 17, tá bom? Então aproveita e já entra em contato e já se inscreve. E das 14 horas às 17 no céu Mestre Alceu, no Jardim Florence. Isso é no distrito do Campo Grande. Sabe aquela famosa linha do trem? Pois é, bem pertinho dali. Essa oficina é voltada para crianças a partir de 5 anos, então esse é um público, adolescentes, esse é outro público, jovens, adultos e terceira idade. Ou seja, você não tem desculpa dessa vez. Você agora encontrou uma oficina de teatro bastante abrangente que vai te ensinar muita coisa boa sobre o teatro e com certeza você vai evoluir bastante. Então, olha só, o convite está aqui. Venha fazer teatro com a gente e descobrir o artista que está dentro de você. Esse é o convite do pessoal que está fazendo ali essa oficina. As inscrições estão pelo link. Eu vou te colocar o link aqui, você vai verificar. E pelo QR Code. Olha, você consegue verificar tanto o link quanto o QR Code, ou código QR, se você preferir falar em português, no Instagram e no Facebook da TV Campo Grande. Tá tudo lá e você consegue verificar isso com facilidade. O céu Mestre Alceu fica no Jardim Florence 1, em Campinas, tá? No distrito do Campo Grande. Chama a rua Lazar Segal, número 110, no Jardim Florence. Outro tema bastante interessante que a gente precisa lidar aqui, a gente precisa falar aqui na nossa coluna Braga, é justamente o seguinte: existe um grupo chamado G7, que é justamente grupo 7, ou grupo dos 7 países mais ricos do planeta. Então eles detêm as maiores riquezas e o maior PIB, maior IDH, o maior tudo de bom que você puder imaginar. E esse grupo está reunido agora, neste momento, no Canadá. Delícias na Bike. A Delícias na Bike traz para você deliciosos brigadeiros gourmet e outras delícias. Temos pronta entrega, verifique disponibilidade porque tudo é feito artesanalmente e com muito carinho. Nos acompanhe sempre pelas redes sociais para conhecer o nosso delicioso trabalho. Bolo no pote com sabores moça cremosa, brigadeiro, beijinho. Bolo caseiro de chocolate e de coco. Bolo salgado, pão de mel. Entregamos em embalagens especiais para o Dia dos Namorados, Dia dos Pais e para outros dias especiais. Corra e reserve o seu pelo WhatsApp 971375812. Entrega somente na região do Campo Grande. Experimente e delicie-se com nossas delícias. Que delícia! Delícias na Bike! O presidente Lula do Brasil foi convidado a participar do G7, apesar de a economia do Brasil não estar entre as 7 maiores do mundo. A gente chegou a ser a 8ª economia do mundo no ano passado, mas a gente acabou recrudescendo e estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Isso não é pouca coisa, mas não estamos no G7.
Agora, pela grande influência do presidente, pelas assim, tantos negócios que tem feito com tantos países pelo mundo afora, pela sua participação no BRICS, nas discussões sobre paz no mundo inteiro, ali no Oriente Médio, na Rússia e em todos os lugares do mundo, ele foi convidado. E chegando lá, uma das primeiras coisas que ele percebeu, né, que ele comentou, foi justamente a ausência do Putin. Lembrando que o G7 era chamado de G8. Por que G8? Porque eram os 8 países, né, as 8 maiores economias. E a Rússia foi retirada desse grupo. E aí então passou a se chamar G7. E por que foi retirada do grupo? Bom, por causa da guerra da Crimeia e algumas outras situações de guerra por ali. A gente precisa lembrar também que quem inicia essas guerras, quem começa tudo isso, sempre são os Estados Unidos. Em outro momento a gente vai fazer uma análise sobre isso, mas hoje em dia a guerra, está ocorrendo uma guerra ali, que chamam de operação especial, né? O Putin não chama isso de guerra, ele chama de operação especial, mas você percebe que quando começou isso? Como começou isso? Então sempre vai ter Estados Unidos atrás de todas essas guerras que estão ocorrendo. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, também está lá como convidado. Bom, como convidado, a Ucrânia está longe de estar entre os 7, 8, 10 maiores economias do mundo e também está em guerra. Então, se o Putin não pode estar, por que Volodymyr Zelensky está? São perguntas que a gente precisa procurar a resposta, porque às vezes nem sempre é tão claro assim, né? Mas ele pediu para fazer uma reunião bilateral com o presidente do Brasil, que naturalmente aceitou, e isso poderá ajudar ou trazer alguma luz, quem sabe, na resolução daquele conflito que ali está, e quem sabe a gente finalizar de uma vez por todas. O grande problema é que Volodymyr Zelensky em nenhum momento demonstrou que está interessado em paz, ele está interessado em vencer. Isso é uma coisa um pouco estranha, ou é muito estranho. Por quê? Se a gente parar para fazer uma análise muito simples, a gente vai verificar que a Rússia é o maior país do planeta. Ele é quase 2 vezes o tamanho do Brasil e até algum tempo atrás estava presente na Europa, na Ásia e na América. Em 3 continentes, tão grande que é o país. Se você não sabia disso, saiba disso. E por que um dos motivos por que estão ocorrendo esses ataques? Por quê? Olha, porque existe a presença de nazistas ou neonazistas na Ucrânia. Então, isso aí é uma coisa realmente questionável. E Zelensky, presidente da Ucrânia, permite isso. Será que ele é um desses? Então, são questões que a gente precisa se fazer. Outra questão muito importante que a gente precisaria ter a resposta é o seguinte: a Ucrânia querendo entrar na OTAN. O que, bom, se quiser entrar na OTAN, tudo bem, né? Não sou eu que vou falar que não pode. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que a OTAN está cercando a Rússia, cercando por todos os lados possíveis e imagináveis. E por quê? A intenção claramente é invadir aquele país, e já foi falado isso em outras vezes, que era dividir a Rússia em 5 partes. Cada parte ficaria com alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, como a França, a Alemanha, iriam administrar isso aí, derrubar o poder lá. Eles iriam colocar presidentes fantoches que obedecessem a eles, mais ou menos como que faz ali em Israel, né? Vamos deixar uma questão aqui também para a gente falar sobre isso em outro momento, o que acontece em Israel. Mas enfim, voltando aqui, então aí o Putin dividiu o país em 12. Claro que não entregou na mão da OTAN, mas o que eles querem? Eles não querem que aconteça uma nova divisão, eles querem dominar aquilo ali. E a Rússia, como é um país gigantesco, quase toda coberto por gelo, mas tem riquezas naturais ali muito grandes. E uma das riquezas naturais extremamente importantes para a Europa, e não somente a Europa, é o gás natural que a Rússia fornece para muitos países. A gente viu que o que aconteceu depois que essa guerra começou, o tanto que a Europa está sofrendo por causa de aquecimento. Como é que eles vão aquecer as suas casas, os seus lugares, sem o gás? E o gás natural da Rússia era mais barato. Então eles estão importando dos Estados Unidos, estão importando de outros lugares, mas o preço com certeza não é o mesmo.
Nessa reunião bilateral, vamos torcer para que seja possível chegar a um consenso e que o nosso presidente consiga dar uma ajuda ali para o Zelensky enxergar a partir de outro ponto de vista. Naturalmente, ao que parece, pelo menos, Zelensky não quer enxergar outro ponto de vista, ele quer que os outros enxerguem a ponto de vista dele. Ou seja, ele quer vencer a Rússia, derrotar a Rússia, humilhar a Rússia. Mas ele sabe muito bem que isso é praticamente impossível, ou pelo menos é muito difícil. Por quê? Porque a Rússia é um dos maiores poderes belicosos do planeta, ou seja, um dos maiores exércitos. Ele consegue derrotar praticamente todos os países do mundo. Se entrar em guerra, ele derrota todos. A OTAN está se armando muito para tentar derrotar a Rússia. Então você vê como é dificílimo. A Rússia é um país relativamente pequeno, se a gente pensar em população. A população da Rússia, digamos médio, tem ali 140 milhões de habitantes. Curiosamente, o Brasil tem 200 milhões, 220 talvez milhões de habitantes, 219 mais ou menos, é o último censo. Os Estados Unidos são um país que tem 300 milhões de habitantes, e a Rússia é o dobro tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos em questão territorial. Agora, com relação à população, não, são 140 milhões de habitantes. Mais ou menos a população da Inglaterra, mais ou menos a população do Japão, né, um pouco mais aí. Em questão militar, é bastante superior. E a Ucrânia tinha 40 milhões de habitantes. Cerca de 8 milhões de habitantes, esses são dados do ano passado, mais ou menos do começo do ano, então são dados bastante defasados, né? De 40 milhões, 8 milhões de pessoas ou tinham morrido na guerra ou tinham fugido do país porque não queria ficar ali sofrendo aqueles ataques e podendo morrer a qualquer momento. Então, pessoas que fugiram dali. Vamos torcer para que nosso presidente consiga ajudar a jogar luz nisso aí, ajudar o Zelensky a enxergar que ele não vai conseguir vencer a Rússia. Mesmo com a ajuda dos Estados Unidos, mesmo com a ajuda da OTAN, ele não consegue. Tanto que até agora não conseguiu. Eu tenho sonho de criança. Campo Grande Negócios é o seu negócio em primeiro lugar. E olha só, eu estou aqui na loja Rafaela Presentes junto com o Antônio e a Eliane. Antônio, onde fica a loja Rafaela Presentes? A Rafaela Presentes fica localizada aqui no Valença 1, próximo ao antigo terminal Campo Grande, entre o terminal Campo Grande e a Praça da Concórdia. E localizado aqui. E Eliane, o que a gente tem aqui? O que o cliente vai encontrar aqui na loja Rafaela Presentes? Temos informática, papelaria, brinquedos, mochilas. Material escolar a gente tem? Escolares, temos conserto de relógio. Encontra guarda-chuva, encontra o que mais? Relógios, encontra aqui? Tudo aqui na Rafaela Presentes. Conta de tudo, cabos para carregador de celulares, fone de ouvidos. Então vamos ver um pouquinho da loja. Nós vendemos de tudo na Campo Grande Negócios é o seu negócio em primeiro lugar. Eu tenho sonho de criança, amor. Temperaturas baixas em Campinas. Olha, eu lembro que quando eu cheguei pela primeira vez em Santa Catarina, numa cidade chamada São José e Palhoça, eu fiz cursos ali e tal, então eu fui para lá e depois me acostumei a ir para lá. São lugares muito bonitos e muito frios. A temperatura estava 8 graus, então foi a primeira vez que eu saí de Campinas para passar frio no sul do Brasil, pelo menos em Santa Catarina, mas no Paraná e outros lugares já tinha passado bastante frio. E Campinas, que é uma cidade tipicamente quente, 8 graus, 10 graus é uma temperatura que a gente pode considerar como muito baixa. Mas quando chega nessa época aqui de junho, que o inverno começa e tal, então algumas temperaturas às vezes baixam bastante. Eu já peguei temperatura de 4 graus, mas em lugares onde tem água, bastante floresta, não é floresta propriamente, mas trecho de mata, né? E tem um lago ou uma lagoa por ali, era numa fábrica onde eu trabalhava, e a temperatura chegava a 4 graus. Então, se você for sair, agasalhe-se bem, sempre procure ver se vai chover. Se for chover, leve um guarda-chuva, porque tomar banho de chuva num frio desse não é uma boa ideia. Mas enfim, sempre agasalhe-se bem e saia protegido para não pegar um resfriado, não ficar, enfim, doente de alguma forma. Por outro lado também, beba sempre bastante água. No inverno a gente costuma beber menos água e isso acaba também não nos fazendo muito bem. Sempre beba bastante água, sucos, chás, enfim, líquidos, que é para hidratar o corpo e deixar sempre bem hidratado.
Olha, boa notícia que não é de hoje, é do dia 15/6, que foi domingo, né? Um homem agrediu uma criança de 4 anos em uma festa julina. Olha as imagens disso aqui. E eu não vou colocar a música, porque senão vai dar problema de direitos autorais e tudo mais, mas olha essas imagens. Veja o que esse homem fez. Será que você concorda com isso? Será que ele agiu de forma correta? Será que ele agiu de uma forma que você agiria também? Agora, veja a reação dos outros homens também, das outras pessoas. As pessoas ficaram desesperadas porque esse homem poderia atacar crianças. Se atacou aquele menino ali, poderia atacar qualquer outra criança e machucar qualquer uma. E a reação dos outros pais também, diante daquilo ali, poderia machucar as outras crianças, né? Sem falar do trauma. De repente as crianças estão brincando ali, uma festa junina, uma coisa divertida, que é para a família, que é para todos se divertirem. Esse sujeito, um criminoso, você vai chamar de outra forma, olha... É um criminoso, atacou a criança ali, e esse homem já tinha sido processado e ele foi liberado, assim, teve o processo dele arquivado pela Lei Maria da Penha, mas mesmo assim ele continuou cometendo crimes. Olha, se em público, numa situação como aquela ali, esse sujeito foi capaz de fazer isso, quando assim, dentro de casa, que não tem outras pessoas olhando, do que esse sujeito é capaz de fazer? E assim, eu não sei também, não está dizendo a matéria não está dizendo porque a Lei Maria da Penha, o processo dele da Lei Maria da Penha foi arquivado. Será que ele se arrependeu? Será que ele mudou de ideia? Será que ele mudou de postura? Não é o que parece, né? Onde ocorreu isso? Foi em uma escola particular de Vicente Pires. Vicente Pires é no Distrito Federal. Então, esse homem, o que ocorreu aí? O filho dele se desentendeu com o filho de uma outra pessoa, uma criança de 3 anos também. Aí você acha que essa é a atitude que o pai tem que tomar quando crianças dessa idade têm algum probleminha ali? Você deve ter tido crianças em casa, ou tem crianças em casa, você sabe como é. E aí você vai agir dessa forma com o filho dos outros e achar que ninguém vai te corrigir, ou que você está certo mesmo? E se alguém fizer isso com o seu filho? Aí a coisa muda de figura, aí você vai ficar bravo, né? Bom, então eu acredito, né, que você não concorde com esse tipo de atitude. As pessoas, como você viu ali, ficaram muito indignadas e partiram também para uma situação ali que a gente não pode concordar, mas esse sujeito também tem que entender que ele tem que pagar pelo erro que cometeu. Isso é crime. O Colégio Liceu se pronunciou após o caso desse pai ter agredido o aluno durante a festa junina no final de semana. A instituição de ensino afirma que a família de Douglas Parísio, o agressor, não está mais vinculada à escola e diz que já tomou as providências cabíveis. Isso é um absurdo completo, né? Então ele teve o processo que tinha contra ele relativo à Lei Maria da Penha, foi arquivado, mas tem que ficar bem claro que, olha só, se já houve um processo desse tipo contra ele, quer dizer que ele já cometeu algumas coisas aí bastante, eu diria, reprováveis, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, então. Tem gente que critica a Lei da Maria da Penha. Tem gente que fala que é desnecessário, ou que é um exagero, ou que isso ou que aquilo. Isso aí para você é um exagero? Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui embaixo no campo aqui dos comentários, deixa aqui para a gente ouvir um pouquinho da sua opinião também. Você procura uma oficina mecânica com preço baixo e qualidade, mas você não acredita que poderá encontrar? Então eu quero te apresentar a Danicar. Na Danicar você pode deixar o seu carro e confiar que Dani, o mecânico responsável pela oficina, irá fazer um trabalho excelente com preços justos, sem criar novos defeitos no seu carro para aumentar a sua frequência na oficina e te fazer pagar por serviços desnecessários ou cobrar preços abusivos. Você encontra a Danicar na rua Carolina Franchetta Tosi, número 6, em frente à distribuidora de bebidas do seu Agostinho e a 100 metros do posto de gasolina do Parque Valença. Essa rua é paralela à Avenida John Boy Dunlop, bem facinho de encontrar. WhatsApp 19 989 63 21 31. Danicar,
Oficina especializada em carros de várias marcas. Preço justo e serviço de qualidade só na Danicar. Em outro programa Coluna Braga, a gente vai trazer também alguma notícia e vai falar um pouquinho sobre as riquezas do Brasil. Vamos falar um pouquinho porque o Brasil é um país fraco militarmente, o Brasil tem uma economia fraca, é um país sem tecnologia. O que você diz para mim? Então deixa aqui nos comentários também, e aí em um dos próximos programas que a gente tiver, nós vamos falar um pouco sobre isso. Você vai ver que a gente aqui é muito mal informado a respeito do nosso próprio país. Muito bem, então para a gente falar sobre esses e outros temas e acompanhar tudo isso, acompanhe o programa Coluna Braga que aqui está. E olha só, se você quiser fazer o anúncio aqui com a gente também, entre em contato e a gente vai te fazer uma proposta e você vai propagar o seu negócio, o seu comércio, a sua oficina, a sua loja e aí a gente vai mostrar aqui para todo mundo como é bom aquilo que você faz. O que é que você faz? Seja o que for, você faz bem feito e todo mundo precisa saber disso. Então entre em contato com a gente. Esse foi o nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes, que assistiram ao nosso programa. Deixe seus comentários respeitosamente, deixe seus comentários aqui para que a gente consiga também responder e que outras pessoas também, enfim, se sintam motivadas a deixar também o seu comentário e fazer um debate saudável, quem sabe surgir outro tema para a gente tratar, outra notícia que a gente não tenha tido acesso, e aí a gente vai, com isso, vai formando uma grande e ótima comunidade. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Braga, e para quem já me conhece, eu sou Braga do mesmo jeito, muda nada, fica tudo igual, e esse aqui é o programa Coluna Braga, TV Campo Grande, rumo à eternidade. Aliás, lembre-se das nossas hashtags. Hashtag segue o Braga, hashtag TV Campo Grande, hashtag TV Campo Grande Campinas e agora a mais nova de todas, a hashtag Coluna Braga. Valeu, abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo, até a próxima.